Olá pessoal, eu estou aqui para dar uma dica interessante em relação ao movimento, curso de movimento operacional de produtos perigosos, pelo fato de que eu sou o professor Herói BB, CFC. Gente, vocês motoristas que têm a preocupação em relação ao seu salário, diz, rapaz, eu quero ganhar um dinheirinho a mais, porque eu sou motorista, o salário do motorista é um salário que não é tão fácil, mas também não é aquelas coisas, a gente trabalha pra caramba. Gente, não é isso. Quem faz seu salário é você. Você tem que ter em mente e saber que a nossa vida é uma ação e uma reação. Porém, o que devemos fazer? Entra nessa ideia que eu estou passando. Faz o curso de Movimento Operacional de Produtos Perigosos, que em relação ao assunto nós iremos falar que o nosso tema são esses, é a legislação de trânsito do curso operacional de transportes perigosos, produtos químicos perigosos. O tema é esse, quais são os principais aspectos dos produtos perigosos e das suas classes de risco. São três classes, iniciando com o assunto de três classes de risco, mas em relação nós iremos falar das 9. Porém, as suas primeiras três são 1, 2 e 3. Essas são as mais perigosas, mais classes de risco mais vista no dia a dia. E o condutor ele tem que estar atento a essa situação e conhecer. Porém, vamos falar. Primeiro, vou iniciar falando da lei de número 14.861, de 27 de 5 de 2004. E a lei 13.281, de 4 de 5 de 2016, que foi uma lei que deu uma balançada em relação ao Código de Trânsito brasileiro, deixou muitos condutores sem saber qual alternativa podia fazer, saber o que queria falar em relação às infrações, às resoluções e diversos códigos. O código houve uma alteração, mas não foi o código, foi a lei. Porém, tivemos que houve uma alteração, sim, no Código de Trânsito brasileiro com relação à Lei 9.503, de 1997, do CONTRAN. O CONTRAN, simplesmente, ele é um órgão regulamentador. O papel dele é fundamental, porque ele regula o curso, ele é regulador do curso operacional de produtos perigosos, com através de sua resolução de número 789 de 2020, porque houve essa alteração do CONTRAN, ele sendo um órgão, ele é um órgão máximo, mas em relação a isso houve essas alterações. Mas não vamos falar só dela. Houve alteração, mas prevalece, as leis alterou, mas continua sendo a mesma lei do CTQ. Porém, há classes de riscos que se dividem em 9 classes dos produtos químicos perigosos, com as suas resoluções, que nós tivemos também a resolução de número 5232 e a 5848. De quê? Da BNT, que é uma resolução também do CONTRAN, que já é regulamentadores do curso bom de produtos perigosos, e temos também a BNR, a a NBR de 7.500, que também ela facilita ao condutor a ter conhecimento da regulamentação das placas de regulamentação por laranja da ONU, que representa o quê? A Organização das Nações Unidas, que tudo é um facilitador, essas resoluções, e faz com que os condutores tenham conhecimento através desses temas. Que essa metodologia traz o quê? Conhecimento especificamente para você, quando trabalhar e ter mais experiência e segurança nos tipos de produto e qualificação sua, leva você além na sua profissão. Porém, o que nós iremos falar, que o número 1, nós iremos falar de produtos e risco de produtos o quê? Perigosos, produtos químicos. Mas até então vamos falar de suas 9 classes, porque elas se dividem em 9 classes. Porém, nós temos a primeira classe que chama número 1. Ela só tem um número, ela não tem a metodologia, ela não tem o número da ONU, ela é o explosivo. Porém, tem uma classe 2, que é o número 2, representa o que? Gás. Ele é o gás. Mas é um gás líquido? Pode ser líquido, até então não vamos falar dele agora, só é gás. Mas depois nós sugerimos que iremos falar de gás líquidos inflamáveis, que também faz parte. Tivemos a classe 3, que foi o primeiro tema que eu falei. Nós temos o que? O líquido inflamável, que no rege o que? Gasolina.
que é um produto inflamável e perigoso. Porém, vamos acrescentar o nosso assunto e além de falar das demais classes. Nós iremos falamos da 3, agora vamos falar da classe 4. Mas a classe 4, professor, ela rege o quê? Ela é um sólido inflamado, substância que é sujeita a combustão, sujeita a uma combustão espontânea, que em contato com água ela emite o quê? Um gás líquido inflamável e perigoso. Porém, isso é uma classe que ela tem suas diversidades de substâncias adversas. Mas chegamos lá. Vamos lá. Falamos da classe 5. O que quer dizer 5, professor? A classe 5 ela é uma substância óxido, óxido e peróxido orgânica. Ela é uma substância que tem suas classes de quê? Que ela é um oxidante e também um peróxido orgânico. Temos também a classe 6. O que significa a simbologia do 6? Ele representa uma substância tóxica e é infectantes. E qual é os seus efeitos que podem acarretar sobre a saúde do ser humano? O efeito dessa substância tóxica, ela tem contato com a pele, ela rege o que? Causas bolha. Então é bom evitar. A classe 7, ela é um material radioativo, porque ela contém radiação. E quais são as causas que ela dá uma radiação dessa? Ela causa lesões na pele e também queimaduras e também queda de cabelos. Ela tem também queda de cabelo, ela tem suas radiações. Então também tem que saber trabalhar. Quem for o condutor, ele para trabalhar com essas classes de produto, ele tem que ser um cara qualificado, ter conhecimento específico para poder saber lidar não só por si só, ele também tem que entender ao local que ele vai conduzir, entregar a sua mercadoria e como vai lidar com ela, fazer o manuseio dessa mercadoria para que ele não atinja as demais pessoas que estejam ali, que às vezes tem algum conferente que não tem conhecimento, como motorista, como você, profissional, entendeu? Essa é uma advertência que eu estou passando para você com segurança e com muita confiança, convicção do que eu estou falando. Tem que ter saber, tem que ter conhecimento. Porém, essa é a classe 7. E a classe 8, professor? Qual é o problema? Ela pode regir o que em relação a isso? A classe 8 chamamos de classe 8 de substâncias corrosivas. O que quer dizer a substância corrosiva? Qual é o efeito? O que ela pode causar? O seu efeito também na pele dá o quê? Acontece queimaduras, irritações e inflamações. Porque ela queima, irrita e se gera o quê? Uma inflamação. Por isso que chamamos ela de corrosivas. Beleza? Até então. Agora vamos falar da classe 9. Essa é a campeã. Ela é a vilã da história. Por que classe 9? Porque não existe outra além dela. Só ela mesma. Existe subclasse, mas ela continua sendo a classe 9. A classe 9 ela é um artigo perigoso. Ela tem suas classes. Ela também rege uma substância e um artigo perigoso diversos, com muitas qualidades. Porque contém todos que você vê com aquela placa 9 e a nomenclatura da simbologia da ONU, que é o que tem abaixo, mas quem manda é o 9, que é o primeiro número que está centralizado no meio da placa, a parte superior. Beleza? Isso é simbologia da sua nomenclatura são esses. Então, falamos dela, agora vou dar um exemplo em relação a que causa o seu risco, o que causa o risco da sua em relação à classe 9, como ela é diversa, vou dar um exemplo. Qual que ela dá risco dela? Corre o risco à saúde, o risco do meio ambiente e também o risco a incêndio, porque ela é uma classe civil, inflamável, ela tem diversos classes, substâncias químicas e perigosas em relação a ela. Por isso que ela é muito perigosa e tem que ter muita atenção e conhecimento. E quais são esses produtos que podem acarretar isso? Porque, no caso, como ela é de um artigo perigoso, essa classe 9, como ela tem um nitrato de amônio, que chamamos de quê? De fertilizante, o nitrato de amônio, que é um fertilizante, ele também é um produto químico
perigoso. Tem o polímeros granulados, que o poliméros granulado também é um produto também que contém suas fortes cargas perigosas, substâncias perigosas. Temos o amianto, também é outro produto perigoso também, que faz parte da classe 9. E temos embalagem, que isso acontece muito, né, em relação às pessoas que não têm conhecimento do que rege um produto químico perigoso. As embalagens, o que é que acontece com a embalagem? Descartadas, vazias e não limpas. Essa embalagem, ela faz o quê? Ela é uma substância que apresenta o quê? Risco para quem? Para o meio ambiente. Para o meio ambiente. Ela também pode conter um sólido, pode ser sólido e líquido, como a gente falou da classe 4, porque se ela tem um sólido que ele rege um gás líquido inflamável, quando se o contamina ao solo e haver umidade de água, ela vai se tornar o quê? Um gás inflamável. E por isso pode haver algum risco de uma explosão em relação ao seu produto, ou mesmo a outros problemas que podem causar à saúde, ao meio ambiente, aos seres vivos, à água e aí sucessivamente. Temos que ter conhecimento em relação a isso. Mas qual é o material que pode acarretar isso? A bateria de lítio. Você conhece a bateria de lítio? Ela contém um líquido que chamamos lítio. Ele é muito prejudicial ao meio ambiente e à saúde também, com relação ao contato com ela, porque ela contém suas predominâncias de que? De ácido. Também ela se torna um produto, também, além de ser corrosivo, ela é um infectante, ela tem sua irradiação também. Ela é um produto muito perigoso. E aí, o meio ambiente, quem vai sofrer as consequências são os seres vivos, não só o ser humano, mas os seres vivos que são os animais, os peixes, se for derramado onde tem a circulação de água e etc. Agora, vamos falar da classe de risco do explosivo. Módulo 2, classe de risco explosivo, que é a classe subclasse. O explosivo, professor, não só tem uma classe, qual é o explosivo? Isso existia, mas ele tem a subclasse. Quando ele rege subclasse, nós estamos falando de duas classes, dois tipos de explosivo ao mesmo tempo, mas a simbologia pode ser a mesma. Porém, vamos falar agora. A sub 1 e 1 é 2? Não. Vamos falar de subclasse de explosivo. São dois explosivos que regem o quê? Uma substância, um artigo com risco de quê? De explosão em massa. Explosão em massa, porque é duas cargas de explosão. Porém, o que pode acontecer essa explosão em massa? O que pode acontecer é explodir? Ela pode explodir e causar o quê? Danos significativos. Por que ela pode causar um dano significativo? Porque é uma explosão. E com a explosão, quando ela explode, ela não deixa barato. Ela deixa um dano significativo. Ela acarreta um grande prejuízo. Professor, mas agora vamos falar de quê? Da subclasse. Nós falamos da 1. 1 e 1. Vamos falar de 1 e 2. O que é a subclasse de 1 e 2 de explosivo? É uma substância também, um artigo com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. De projeção, mas sem risco de explosão em massa. Como é isso? É uma projeção sem risco de explosão em massa? Sim, exemplo, a classificação da ONU, porque é classificada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O que quer dizer isso? De produtos químicos que pode o quê? Pode projetar fragmentos com a explosão. Por que ela pode projetar fragmentos com a explosão, professor? Porque, gente, o que acontece? Nós temos o quê? Um explosivo, que é o 1, e temos também o quê? O 2, que é o quê? O gás. Mas o gás explode? Sim. Não quando estava cheio. Mas quando ele estiver vazio, explode. E pode haver o quê? Essa explosão. E aí classifica-se. Pode haver fragmentos do vasilhame e atingir alguém. Ou mesmo o local que fica um pouco questionado.
beleza? Falamos do gás. Agora vamos para a subclasse. O explosivo e o 3. O que é que rege isso? Isso rege um explosivo e um inflamável, no caso um líquido. Também tem a substância e artigo com risco de quê? De fogo e com pequenos riscos de explosão ou projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. E como é isso? Gente, primeiro nós temos um explosivo. Ele é uma subclasse e está acompanhado de quê? De um líquido. 3 simboliza o quê? Do líquido inflamável. O líquido inflamável, vamos falar, o explosivo ele explode. O líquido inflamável, que é o classe 3, ela tem as suas, por isso que falamos de projeção, a explosão ou projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. Porque não há risco de explosão em massa, há risco da explosão só do explosivo. Mas depois que o vasilhame, que é o 3, possa ser uma combustão de gasolina, quando aquele tanque esvaziar, sucessivamente ele vai explodir. Aí, sim, por isso que tem essa projeção, a explosão ou projeção, que vai haver uma projeção de um projeto do tanque e depois ele sai antes. Por outro, porque quando o explosivo explodir, esse líquido inflamado com certeza vai pegar fogo, a chama. Aí quando esvaziar essa chama, tirar todo o oxigênio de dentro desse tanque, ele vai explodir. Aí sim, aí rege uma explosão. Em ambos, mas sem risco de explosão em massa. Entendeu? Por exemplo, é significante que um material ou uma substância pode explodir. É o que eu acabei de falar. É significante que o material ou alguma substância pode explodir, porque vai ter o quê? A sua em fonte de ignição para gerar o que? Essa explosão. Mas isso primeiro vai ser explodir o quê? O explosivo, que é a classe 1, que é o primeiro que vem, né? Então nós falou do líquido. Agora vamos falar a subclasse do explosivo e o quê? E o 4, que é uma substância de artigo que não apresentam risco significativo. Será que é isso mesmo? Não apresenta risco significativo? Significa que esses itens, embora pertençam a, a, a classe das explosivos, ele pertence a quem? A classe dos explosivos. Mas por que ele pertence à classe dos explosivos? Porque primeiro temos o 1, ele é um explosivo. E o 4? O 4, ele representa uma substância sólida inflamável, que é uma substância que corre um grande risco em relação ao quê? Ela tem ela corre um risco que essa substância em contato com a água, ela emite o quê? Um líquido inflamável. Então, por isso que ela há essa diversidade que pertence a quem? A classe de explosivos? Sim, ela pertence a essa classe de explosivos, mas primeiro ela é sólida, ela é inflamável, que vai explodir. Quem pertence à classe de explosivo é o número 1, que é a substância de um artigo que não apresenta risco significativo. Mas significa que esses itens, embora pertença aqui à classe dos explosivos, porque ele pertence à classe dos explosivos. Por que ele pertence à classe dos explosivos? Porque o 4 representa o gás. E esse gás também ele pode ser sólido ou líquido. Aí depois pode haver alguma explosão, sim. Mas todo assunto aqui é uma subclasse de explosivo. Entenderam? Agora vamos falar da subclasse 1 e 5. 1 e 5 quer dizer o que, professor? 1, nós estamos falando de subclasse. O subclasse primeiro falamos de explosivo. E o quinto? O quinto é uma substância insensível com risco de explosão em massa? Não. É uma substância muito insensível, é extremamente ao fogo. Mas por que ela é extremamente ao fogo? Porque o 5 ela representa o quê? Um oxidante peróxido orgânico. Mas junto ao tipo de quê? Junto ao explosivo, eles formam uma dupla classe, né? É uma subclasse. É duas classes perigosas. Porque temos o explosivo e temos o orgânico, peróxido orgânico. E essa substância rege o quê? Ao fogo, extremamente ao fogo, ela vai haver uma
fonte de quê? De calor. E vai gerar o quê? Uma explosão. Ou algo mais grave do que a explosão, que pode haver também um incêndio e a contaminação em relação a isso, beleza? Mas então, vamos falar da subclasse que o explosivo e o tóxico, que é o 6. É uma substância extremamente insensível, sem risco de explosão em massa. Exemplo, porque ela é sensível e risco de explosão em massa. Ela é extremamente baixa risco, porque ela é em massa, porque ela é extremamente baixo risco. Porque ela é extremamente baixo risco. Ela é extremamente baixo risco pelo fato de que, porque ela é uma substância extremamente insensível. Ela é insensível. A explosão ela tem sua fonte de ignição. Mas o tóxico, ele é o quê? Ele é tóxico, ele causa o quê? As suas radiações na pele, ele corre em suas infecções. Então, mas também não deixa de acontecer o risco de uma explosão. Mas o tóxico ele é mais infectante, ele vai infectar a pele, causar queimaduras, lesões e etc. As substâncias explosivas são essas. Vou dar um exemplo. É extremamente baixo risco. Mas quais são os riscos dessa substância explosiva? Ela tem um risco de quê? Isso estamos falando da classe 6, né? O risco dessa substância, nós temos o quê? Falando do explosivo. Não é o tóxico, a classe 1C. Que gera o quê? O explosivo. O explosivo é chamado de quê? A dinamite é um explosivo? Sim. A pólvora é um explosivo? Sim. O cordel é um explosivo? Sim. Sim. O acendedor, ele é explosivo? Sim. Mas tem outros também. A nitroglicerina, que ela, além de ter que ela é um cordão, que contribui para que a fabricação do explosivo. Então, isso rege o quê? Uma explosão em relação a isso. Pessoal, essa é o assunto que eu quero passar para vocês. Eu gostaria de... A regulamentação da ONU é um assunto muito interessante, mas ele vai se estender muito. Essa aula, eu vou parar ela aqui e vou, na próxima aula, vai ser em relação à regulamentação da ONU. A gente vai falar da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, vamos falar da sua, quando surgiu, por que surgiu, quais são as suas classes, o risco e como funciona a ONU e o que rege para o transporte da ONU. Então, pessoal, vocês motoristas, se preparem, dê um pouco de atenção a essa aula, essa palestra, porque você será mais remunerado e vocês vão agradecer muito pelo fato de que eu falo isso, porque eu tenho a convicção, porque a nossa vida é completa de ação e reação. E eu sou profissional nessa área, tenho orgulho de ser o que eu sou, pelo que eu faço e pelo que eu gosto de fazer. E tenho certeza, pessoal, que vocês irão se sentir como eu me sinto dentro da meu campo de trabalho, com muito amor, com muito respeito. E me sinto também diferenciado pela sociedade pelo fato de que quando a gente vê um profissional, o profissional não penso que é aquele cara que dirige, não, pessoal. O profissional é aquele cara que domina as consequências do trânsito e da via e dos seus afazeres, entendeu? Porque a gente profissional não vamos ficar na dependência de que? De gestor, de encarregado, dessas pessoas não. Você tem que ser o seu gestor, você tem que entrar dentro do seu veículo, pegar a sua nota, a sua documentação em relação ao produto que você conduz e você dominar. Quando a fiscalização lhe parar, você ter ênfase, domínio, conhecimento de falar do produto, do artigo, a reação do produto, o tipo de produto, qual o número da ONU para aquele agente fiscalizador, e ele vai se sentir que você é profissional. O que vai acontecer? Ele vai te dar o quê? Um parabéns, siga a viagem, vai com Deus e boa viagem. É isso, gente. Obrigado, pessoal, pela palestra e atenção, mas não deixo de vocês contribuir e compartilhar a minha palestra com os demais para que a gente possa fazer melhor, tá bom? Vou parar por aqui. Tchau.